Se a internet da sua casa vive travando, justo na hora da chamada de vídeo, do jogo, da aula online ou daquele filme que você esperou o dia inteiro para assistir, talvez o problema não esteja só no plano contratado, mas também no roteador que está distribuindo o sinal pela casa. Hoje a gente vai analisar o roteador Huawei com rede sem fio de sexta geração, conexão em duas frequências, suporte à rede em malha, controle parental e diagnóstico pelo aplicativo, para entender se ele realmente consegue melhorar a estabilidade, a velocidade e o controle da internet no uso real, sem transformar essa instalação em uma dor de cabeça. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou explicar como posicionar o roteador para melhorar o sinal, como aproveitar melhor as duas frequências da rede, como usar o controle parental com mais inteligência e quais ajustes simples ajudam a reduzir travamentos em jogos, vídeos e chamadas. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos desse roteador. Rede sem fio de sexta geração, na frequência de 5 GHz para mais velocidade em jogos, vídeos e downloads. O primeiro grande ponto positivo desse roteador é o suporte à rede sem fio de sexta geração na frequência de 5 GHz. Na prática, isso significa que ele foi feito para lidar melhor com aparelhos modernos, como celulares recentes, notebooks, televisores inteligentes, consoles e outros dispositivos que exigem mais velocidade e menor atraso de resposta. Segundo a própria Huawei, o conjunto pode alcançar taxa teórica total de até 1.500 megabits por segundo, somando até 300 megabits por segundo na frequência de 2,4 GHz e até 1.200, e 1 megabits por segundo na frequência de 5 GHz. Claro que velocidade real sempre depende do plano contratado, da distância, das paredes e dos aparelhos conectados, mas a base técnica é muito mais atual do que a de roteadores antigos. Para quem assiste conteúdo em alta resolução, joga online, baixa arquivos grandes ou trabalha com várias abas e reuniões, essa diferença pode ser sentida principalmente quando o roteador antigo já está no limite. O mais interessante é que ele não depende apenas de força bruta. Tecnologias modernas ajudam a organizar melhor o tráfego, permitindo que mais dispositivos usem a rede com menos congestionamento. Em uma casa comum, onde tem celular, computador, televisão, câmera, assistente de voz e outros aparelhos conectados ao mesmo tempo, isso vira vantagem real. Duas frequências trabalhando ao mesmo tempo para equilibrar alcance, estabilidade e velocidade. Outro ponto muito importante é o funcionamento em duas frequências. A frequência de 5 GHz é melhor para velocidade, jogos, transmissões e downloads quando você está mais perto do roteador. Já a frequência de 2,4 GHz costuma atravessar melhor paredes e chegar mais longe, sendo útil para cômodos mais afastados ou dispositivos que não precisam de tanta velocidade. O roteador trabalha com essas duas frequências simultaneamente e pode alternar os dispositivos para a melhor rede conforme o cenário, desde que o aparelho conectado seja compatível com esse tipo de troca. Isso é ótimo, porque reduz aquela confusão de ter que ficar pensando o tempo todo em qual rede conectar. Na rotina, a ideia é simples. Celular perto do roteador, usa a frequência mais rápida, aparelho mais distante, aproveita a frequência de maior alcance e a rede tenta manter a conexão mais adequada para cada momento. Para quem mora em apartamento, casa pequena ou média, isso pode melhorar bastante a sensação de estabilidade. E para quem tem vários moradores usando a internet ao mesmo tempo, o ganho é ainda mais perceptível, porque o roteador consegue distribuir melhor as conexões, evitando que tudo fique disputando espaço no mesmo caminho. Rede em malha para ampliar cobertura em casas maiores, sem criar várias redes confusas. Um dos recursos mais interessantes desse roteador é o suporte à rede em malha com outros roteadores compatíveis.
Na prática, isso permite criar uma rede única pela casa, usando mais de um roteador para ampliar cobertura sem obrigar você a ficar trocando manualmente de rede quando muda de cômodo. Esse tipo de função é especialmente útil em casas com paredes grossas, corredores longos, sobrado, área gourmet, escritório distante ou quarto onde o sinal sempre chega fraco. O objetivo é simples: você espalha pontos compatíveis pela casa e o sistema tenta manter o dispositivo conectado ao melhor ponto disponível conforme você se movimenta. Isso é muito melhor do que usar repetidores simples de forma improvisada, porque a experiência tende a ficar mais organizada. O aparelho também tem compatibilidade com padrão de rede em malha mais aberto, o que ajuda em cenários com outros equipamentos compatíveis, embora o melhor aproveitamento costume acontecer dentro do ecossistema da própria marca. Para quem quer começar com um roteador e depois expandir, esse ponto é importante, porque evita comprar algo limitado demais. Em vez de trocar tudo no futuro, você pode pensar em crescimento gradual da rede, aumentando cobertura conforme a necessidade da casa. Aplicativo com diagnóstico visual da rede para encontrar problemas sem precisar ser técnico. Um diferencial bem útil para o usuário comum é o gerenciamento pelo aplicativo Huawei iLife. Em vez de depender apenas de uma tela técnica cheia de termos difíceis, o aplicativo permite visualizar a rede, acompanhar dispositivos conectados, verificar cobertura e identificar possíveis problemas de conexão. A Huawei destaca a visualização da área de cobertura, diagnósticos inteligentes e sugestões para otimizar a rede doméstica. Isso faz diferença porque muitos problemas de internet não são exatamente culpa da operadora. Às vezes o roteador está mal posicionado, existe interferência, algum aparelho está consumindo banda demais ou a rede está sobrecarregada em determinado ambiente. Com esse tipo de diagnóstico, fica mais fácil entender o que está acontecendo antes de sair reiniciando tudo sem critério. Para famílias, escritórios domésticos e casas com muitos aparelhos conectados, esse controle vira uma vantagem prática. Você consegue saber melhor quem está conectado, organizar acesso de convidados, limitar velocidade de dispositivos específicos e fazer ajustes sem precisar chamar alguém toda vez que a rede fica estranha. É uma daquelas funções que parecem secundárias na ficha técnica, mas que no uso real ajudam bastante a manter a internet sob controle. Portas de rede cabeada com adaptação automática para instalação mais simples e conexão mais estável. Além da rede sem fio, esse roteador também traz portas de rede cabeada com adaptação automática, o que facilita bastante a instalação. A própria Huawei informa que as portas conseguem diferenciar automaticamente a entrada de internet e as saídas para dispositivos cabeados, evitando aquela dúvida comum de onde conectar cada cabo. Isso é ótimo para quem não quer complicação na hora de ligar o modem da operadora, o computador, a televisão ou o console. E vale lembrar, mesmo com rede sem fio moderna, cabo ainda é excelente para equipamentos fixos que precisam de estabilidade, como computador de trabalho, videogame, central de mídia ou televisão principal. Na prática, você pode deixar os aparelhos mais críticos no cabo e usar a rede sem fio para celulares, tablets e dispositivos móveis. Esse equilíbrio costuma entregar uma experiência melhor, porque reduz concorrência no sinal sem fio e melhora a estabilidade nos equipamentos que mais precisam. Para quem joga online ou trabalha com chamadas de vídeo importantes, essa combinação entre conexão cabeada e rede sem fio moderna pode ser um ótimo caminho. Depois de analisar esses pontos positivos, dá para perceber que esse roteador não tenta vender apenas velocidade no papel. A proposta dele é mais completa: melhorar a distribuição do sinal, facilitar o gerenciamento da rede, permitir expansão com rede em malha e dar mais controle para quem quer uma internet doméstica mais organizada. Para facilitar a sua decisão, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo, onde você pode conferir o preço atualizado e comprar com mais segurança.
Ainda assim, antes de decidir, é importante olhar com calma para os pontos negativos. Porque roteador é um produto que depende muito do tamanho da casa, da posição de instalação, dos aparelhos conectados e até do plano de internet contratado. A velocidade máxima é teórica e depende muito do ambiente dos aparelhos e do plano contratado. O primeiro ponto de atenção é que as velocidades divulgadas são valores teóricos, medidos em condições ideais. Isso não é exclusividade desse roteador. Acontece com praticamente todo equipamento de rede. A própria Huawei informa que os dados reais podem variar conforme condições de uso, versões de software, dispositivos conectados e ambiente. Na prática, paredes, distância, interferência de outras redes móveis, espelhos, lajes e até a posição do roteador podem reduzir o desempenho. Além disso, se o seu plano de internet for mais simples, não adianta esperar que o roteador entregue mais velocidade do que chega da operadora. O que ele pode fazer é distribuir melhor o sinal e reduzir gargalos internos, mas não cria internet do nada. Por isso, ele é uma ótima escolha para modernizar a rede, mas precisa ser instalado e configurado com bom senso para entregar o melhor resultado. A melhor experiência de rede em malha tende a depender de aparelhos compatíveis com o ecossistema certo. O suporte à rede em malha é um ponto positivo, mas também merece atenção. Para aproveitar ao máximo a integração com a tecnologia de malha da marca, o ideal é usar roteadores compatíveis da própria Huawei. Existe compatibilidade com padrão de rede em malha mais aberto, mas nem sempre a experiência entre marcas diferentes é tão perfeita quanto em um conjunto totalmente integrado. Isso significa que, se você pretende montar uma rede grande com vários roteadores, vale planejar antes para evitar misturar equipamentos sem garantia de boa conversa entre eles. Para quem vai usar apenas um roteador, isso não pesa tanto. Mas para quem já está pensando em cobrir uma casa maior, sobrado ou vários ambientes, esse ponto precisa entrar na decisão, porque a expansão da rede depende bastante da compatibilidade entre os aparelhos. A ausência de montagem em parede pode limitar o posicionamento ideal em algumas casas. Um detalhe, que passa batido, mas pode fazer diferença, é que algumas fichas técnicas do modelo indicam que ele não foi pensado para montagem direta em parede. Isso pode limitar um pouco o posicionamento ideal, principalmente em casas onde a melhor distribuição de sinal aconteceria com o roteador mais alto e livre de obstáculos. Na prática, você provavelmente vai deixá-lo sobre uma mesa, prateleira, rack ou móvel. Isso funciona bem, mas exige cuidado para não colocar o roteador escondido atrás da televisão, dentro de armário, embaixo de outros aparelhos ou encostado em objetos metálicos. Então, o ponto negativo aqui não é desempenho puro, e sim liberdade de instalação. Quem tem um ponto de internet mal localizado pode precisar reorganizar o ambiente ou usar um cabo maior para posicionar melhor o equipamento. O aplicativo ajuda bastante, mas quem quer ajustes muito avançados pode sentir falta de controles mais profundos. O aplicativo é ótimo para a maioria dos usuários, principalmente por simplificar configuração, diagnóstico, controle parental, rede para convidados e gerenciamento de dispositivos. Mas usuários mais avançados, que gostam de mexer em cada detalhe da rede, podem sentir falta de controles mais profundos ou de uma interface mais técnica, dependendo do tipo de configuração desejada. Recursos como controle de acesso, segurança, rede para visitantes, limitação de velocidade e modos de conexão estão presentes. Mas quem trabalha com ambientes de rede mais complexos pode preferir equipamentos voltados para uso profissional. Para o usuário doméstico, isso dificilmente será um problema. Para quem quer transformar o roteador em laboratório de rede, pode ser uma limitação natural da proposta do produto. Dispositivos antigos podem não aproveitar todos os recursos da rede sem fio de sexta geração. Outro ponto importante é que a tecnologia do roteador é moderna.
mas os aparelhos conectados também precisam acompanhar. Um celular antigo, um notebook mais básico ou uma televisão que só suporta padrões anteriores não vai aproveitar todos os benefícios da rede sem fio de sexta geração. Ele pode conectar normalmente, mas a velocidade, a estabilidade e a eficiência podem ficar limitadas pelo próprio dispositivo. Isso significa que o roteador é um investimento interessante para preparar a casa para aparelhos novos. Mas o ganho máximo aparece quando boa parte dos dispositivos também é compatível com tecnologias mais recentes. Para casas com muitos equipamentos antigos, a melhora ainda pode acontecer em cobertura, gerenciamento e organização, mas talvez não seja tão impressionante quanto seria em uma casa com celulares, computadores e televisores mais atuais. Depois de entender os pontos fortes e os pontos de atenção, fica mais fácil enxergar para quem esse roteador faz sentido. Ele não é uma promessa mágica para resolver qualquer internet ruim, mas pode ser uma atualização muito inteligente para quem ainda usa um roteador antigo, sofre com rede congestionada, quer mais controle pelo celular e pensa em expandir a cobertura com rede em malha no futuro. O segredo está em combinar o produto certo com uma instalação bem feita, porque roteador bom mal posicionado também perde desempenho. Bônus com ajustes práticos para melhorar sinal, estabilidade, segurança e controle da rede em casa. No bônus, a primeira dica é posicionar o roteador em um ponto central da casa, mais alto e livre de obstáculos, evitando deixá-lo escondido atrás da televisão, dentro de armários ou muito perto de objetos metálicos. A segunda dica é usar a frequência de 5 GHz para aparelhos próximos e que precisam de velocidade como televisão, console e notebook, enquanto a frequência de 2,4 GHz fica melhor para dispositivos mais distantes ou que precisam de maior alcance. Também vale criar uma rede para convidados, porque assim você evita compartilhar a senha principal e mantém mais controle sobre quem acessa sua internet. No controle parental, o melhor uso não é apenas bloquear tudo, mas criar horários, limitar dispositivos específicos e acompanhar o uso com equilíbrio. E se você perceber áreas fracas na casa, em vez de comprar repetidor aleatório, considere expandir com roteadores compatíveis em rede em malha, porque isso tende a deixar a experiência mais limpa e estável. No fim das contas, esse roteador Huawei é uma opção muito interessante para quem quer modernizar a rede doméstica, com rede sem fio de sexta geração, 2 frequências, controle pelo aplicativo, diagnóstico visual, recursos de segurança, controle parental e possibilidade de expansão por rede em malha. Ele não substitui um bom plano de internet, nem faz milagre em uma casa cheia de barreiras, mas entrega uma base técnica muito mais atual para quem quer mais velocidade, estabilidade e organização. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo. Assim você não corre o risco de comprar de fontes duvidosas. E agora eu quero saber: na sua casa, o maior problema da internet é sinal fraco, travamento em vídeo ou muitos aparelhos conectados ao mesmo tempo? Me conta nos comentários e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise ou dica de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.